Obrigada pela estima de vocês. Eu sinto apreço por conversar, ter um ambiente para a gente conversar sobre metafísica, que é uma coisa que é um conhecimento que ajuda bastante a gente lidar com a vida e acessar simplesmente a vida que mais nos agrada, seja ela qual for, qual é a vida que mais lhe agrada. Tenha clareza da vida que mais lhe agrada viver, mantenha essa clareza e, inevitavelmente, você vai viver na sua realidade física. Pois bem, eu vejo que muitas pessoas possuem dificuldades para lidarem com os falatórios que sua própria mente física tem e os falatórios que as outras mentes físicas das pessoas têm. Eu assisti uma série muito interessante, tinha um personagem muito interessante, um empresário coreano muito bem-sucedido, e aí ele foi questionado sobre ele simplesmente fazer o que ele queria da vida dele. E aí uma das personagens que estava interagindo com ele perguntou: "Nossa, mas você não liga porque os outros pensam?" E aí ele falou simplesmente: "O pensamento é de quem? A fala é de quem?" Compreende? Eu sempre isso me deu um clique, aquele negocinho, porque era uma coisa que eu sempre, de fato, não me importei, tá? Nem com o que a minha própria mente pensa, nem com as outras mentes físicas. Eu simplesmente permito que a minha própria mente física fale o que ela quiser sobre mim, porque eu sei que é só uma captação, é só um pensamento. Se eu estou assistindo os meus pensamentos, eu não sou este pensamento. Se eu é que estou assistindo alguém falar ou deixar de falar, expor o que ela pensa, eu não sou o objeto da fala dela, por mais que ela esteja falando sobre mim. Porque o pensamento é de quem? Tá? No meu caso, no nosso caso, os pensamentos da nossa própria mente física. Se nós é que estamos assistindo esse pensamento, não somos nós. E os das pessoas piorou, porque se a pessoa que está falando e está pensando isso sobre nós, e nós é que estamos assistindo, o pensamento é dela, a fala é dela, por mais que seja, digamos assim, alguma coisa sobre você. Esse pulo do cat, se você implantar na sua vida, você vai ver, você vai perceber a diferença e vai facilitar as coisas para simplesmente você fazer o que você prefere da sua vida. Porque tudo isso de metafísica, de expansão da consciência, espiritualidade, autoconhecimento, filosofia, literatura, ciência, todas as áreas de conhecimento que existem não vão fazer sentido se você não fizer o que você prefere, se você não acessar a vida que te agrada, se você não fazer as coisas que alegram o seu coração. Pouco importa o nível de conhecimento que você tem se você não está alinhado com aquilo que lhe agrada na vida. Se toda vez que você decide, bom, entendi que o que eu acessei até então não faz mais sentido para mim. Ok, vou acessar outra realidade. Acessar outra realidade. É bem mais simples, é acessar outra realidade, não criar, se esforçar para criar outra realidade, uma vida diferente. É simplesmente mudar as convicções que até então você tinha aceitado como verdade, manter esse estado, manter essa convicção o tempo suficiente para que aquilo, para que incorpore, para que haja um alinhamento com o que você acredita ser verdade sobre a vida e o que a realidade física está te mostrando. É só esse tempo. Sustentar não é um dia como uma técnica, é sustentar como se fosse a sua vida, como se fosse sua vida agora. Por exemplo, eu vejo também que muitas pessoas que despertam a consciência se lembram de quem são
se lembram que existem outras verdades além das que contaram do paradigma material de que a vida é difícil, a vida é assim mesmo, a vida se relacionar com as pessoas é difícil, para ter uma casa legal, um carro legal, precisa trabalhar muito, para fazer dinheiro tem que fazer isso ou uma coisa X. Existem outras verdades, tá? Outras verdades que você pode ter na convicção, na sua cabeça e fazer dinheiro da mesma forma, com mais facilidade. Fazer as coisas que você quer, tá? As coisas que você quer. Eu vi uma coisa muito legal nesta mesma série que tinha um príncipe árabe lá, um sheik, que ele estava jantando com uma moça. E ela falou assim: Nossa, quanta coisa, eu não sei se eu vou conseguir comer tudo isso. Aí ele fala: Você não precisa comer tudo, você precisa comer o melhor. E isso não é. Eu trouxe esse exemplo da comida, mas isso é para tudo na sua vida. Compreende? Eu sei que agora as possibilidades são imensas. A personalidade fica até um pouco perdida no que acessar. Beleza, eu começo por onde? Agora que eu sei que eu sou consciência e eu posso ser tudo, tudo mesmo. Tudo é possível na minha realidade se as coisas que você sabe que é possível são. As coisas que você sabe que não é possível não são. Mas não significa que não serão possíveis para outras pessoas ou para outros seres que a gente desconhece por enquanto. O segredo é você acessar o melhor da sua vida, o melhor para você, as coisas mais excelentes para você. Compreende? Não é você acessar tudo, tudo que as pessoas querem. É saber que você pode acessar tudo e escolher as coisas mais excelentes para você. Escolher as coisas que realmente lhe trazem realização material. Eu sempre vou falar para vocês não precisam serem ricos, bilionários para fazer as coisas que vocês querem. Isso é uma falácia. Você não precisa tão pouco aprender a ser rico ou aprender a ser. Você precisa definir o que é riqueza para você. Definir qual é a sua vida rica. Qual é a sua vida rica? Qual é a sua vida próspera? Qual é a vida que lhe agrada viver? E assumir essa convicção, reconhecer essa convicção, essa decisão de vida. Compreende? E agir alinhado com essa convicção, em identidade, em pensamento, em emoção, tá? Então, isso simplifica e facilita as coisas para você. Você ter essa convicção de acessar o excelente da Terra. Não, eu não preciso conhecer tudo, tá? Eu não preciso fazer o que todo mundo faz, eu vou acessar o excelente para mim. E aí você vai começar a perceber que, independentemente do que você esteja, o que você tenha, o dinheiro que você tenha na sua conta, você vai acessar riqueza. Esse é o paradoxo, tá? Eu lhe digo isso pela minha experiência própria, gente. Eu já acessei coisas na minha vida que pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu, bilionários, provavelmente não acessaram, tá? Porque eu nunca coloquei o ponto de vista que eu precisava de dinheiro para fazer determinadas coisas. Eu penso, por exemplo, eu estou sentindo vontade de nadar com os golfinhos em algum lugar que tenha isso. Eu já sou essa experiência. E aí os recursos vão aparecer depois. É que as pessoas invertem, tá? Elas invertem. Elas entram num paradigma do mundo material. Ou elas não se importam com nada, com dinheiro, ou elas se importam muito. Ou elas são ricas ou elas são pobres. E compreende? Sendo que na natureza nada segue essas regras. Não existe essa regra de rico ou pobre. Existe uma consciência que acessa. Se você é a consciência que acessa, independentemente do dinheiro que você tenha na sua conta, você vai acessar, tá? O princípio a única lei que existe, digamos assim, é a lei da consciência, que diz que aquilo que a consciência é convicta que ela acessa no mundo material, tá? Então, deixe de lado essas convicções limitantes,
tá? E se concentre apenas nas experiências excelentes que você quer viver, na sua vida excelente. Esqueça esses paradigmas de riqueza ou de pobreza, tá? Gente, isso é ser livre. Você sabe ser livre de verdade. Você sempre foi. A realidade física e nenhum tipo de estrutura que existe não é a sua escrava. Você não é escrava, na verdade, escravo ou escravo dessas estruturas. As estruturas que são escravas da sua consciência. Enquanto esta sabedoria assenta em nosso estado de ser, eu quero ver o que vocês estão falando aqui. A Raquel falou: quando eu acessei certas riquezas, era tão grande que não conseguia acreditar que eu merecia. Raquel, quando você acessa uma determinada coisa, é impossível você não merecer. Nada que venha, absolutamente nada que você acessa, é impossível não merecer. Por conta da própria ressonância da coisa. Nada que chega em sua vida, seja qualquer coisa, tá? Seja alguém que te dá alguma coisa do nada, não, é impossível você não merecer, é impossível mesmo. E não é por conta de uma fala bonitinha, ai, você merece, sabe? Não, eu tô falando física, física moderna aplicada à sua vida. Para você ter acessado essas grandes riquezas, primeiro que elas não são tão grandes assim quanto a sua consciência, tá? Elas são sua própria consciência em outros estados, porque a consciência é o fundamento. Esse é o primeiro princípio. Segundo, por conta, você em algum momento teve a convicção de que você já era essas coisas na sua consciência para você ter acessado. Muitas pessoas julgam as pessoas de sucesso, por exemplo, pessoas que ficam famosas do nada. Por exemplo, aquele artista Manuel Caneta, não sei, seu Manuel Caneta, alguma coisa, Caneta Azul, sabe? Outras pessoas aí, se tem alguém, uma pessoa que vier na sua mente. Não foi do nada. A pessoa já era artista antes, ela já era, por mais que ela não tenha nenhum tipo de instrução acadêmica, o sucesso, digamos assim, o que é sucesso pra você, tá? Para ter sucesso é necessário você definir o que é sucesso pra você, porque isso é muito amplo. Isso é muito amplo, tá? E aliás, só existe sucesso. Até o fracasso é o sucesso lido por crenças negativas sobre o sucesso. Esse é o paradoxo do sucesso. Só existe sucesso. Até aquilo que você considera como fracasso é o sucesso interpretado por crenças negativas. Então, qualquer tipo de pessoa, sem exceção, as pessoas podem falar o que elas quiserem, que a pessoa não merece, que ela não merece estar lá. Nossa, tanta gente passando fome no mundo e o dinheiro que a pessoa tem dava para sustentar 1000 famílias no Brasil. As coisas não funcionam assim na natureza da realidade pessoal. É completamente justo as pessoas terem o que elas têm, tá? As pessoas que ficaram famosas do nada, com vídeos simples e bestas, a única coisa que fez com que elas ficassem isso é uma convicção intuitiva, tá? Independentemente da instrução acadêmica que elas possuem, que elas mereciam aquilo, que elas já eram aquilo. Elas simplesmente seguiram uma alegria e fizeram, sem nenhum resultado específico. Então, nada, absolutamente nada. Não se impressione, Raquel, com as coisas que você está acessando e muito mais. Não considere nenhuma riqueza tão grande assim. É só riqueza, são só experiências, tá? Não tô dizendo para você não ficar contente, porque realmente isso acaba impressionando. Eu entendo você. Quando eu, antes de acessar o que eu queria, eu mantive essa convicção e eu vi acontecer na minha realidade
pessoal, eu falei, caramba, que interessante isso acontecer, que antes foi uma ideia, uma convicção, e agora eu tô aqui. Antes, a minha própria mente física tava com umas conversinhas de que isso seria impossível, o que a gente ia fazer para conseguir e tudo mais, mas agora eu tô aqui acessando, isso é congruente comigo, tá? Eu sou completamente merecedora, assim como você também é, porque nós conhecemos, nós sabemos da verdade, nós sabemos que a consciência é o fundamento de tudo e as demais coisas são derivações delas. Então, toda vez que acontecer uma coisa excelente, deixe o seu sistema nervoso à vontade com isso. Não ache que acessar a riqueza é uma exceção na sua vida, que a realização material só vai acontecer uma vez, que não é normal. A realização material é ao longo da sua vida inteira. Em toda a existência, em todas as realidades que você escolher observar, que você escolher perceber. Então, eu estou te ensinando esse pulo do cat para você lidar com as suas próprias riquezas. Eu já contei para vocês, mas eu vou repetir esse exemplo. Quando Salomão. Eu sempre gostei de observar a Bíblia e todas as ferramentas espirituais que existem fora dos paradigmas comuns, através da metafísica. E uma das coisas que me intrigou em Salomão foi ele pediu sabedoria para o quê, exatamente? Para governar o quê? Sendo que ele não tinha, teoricamente, riqueza e ele começou a acessar depois de pedir sabedoria. Ele pediu sabedoria para acessar os recursos que ele tinha. Com os recursos que ele tinha, que ele virou um multiplicador de riquezas. Com os recursos que você tem agora, com essa convicção, através da sua sabedoria, da sua criatividade, que você multiplica os recursos que já estão sendo dados. Só não estão sendo percebidos por você, muitas vezes, pelas definições que você tem. Compreende? Mas mudando as definições, você também muda a sua percepção. Tudo é questão de perceber o que já está disponível para você no seu agora. A Vanusa falou: quero acessar minha casa. Como devo agir? Vanusa, primeiro, tá? Primeiro, já se sentindo à vontade com a ideia de ter a sua casa, sem precisar fazer nada no primeiro momento. Só se acostumar com essa ideia de é normal ter uma casa para mim. Você quer uma casa própria, certo? A sua casa, digamos assim, né? É normal ter a minha casa própria, é congruente comigo. Pois eu sei da verdade, eu sei que a prosperidade é meu direito de nascença. Então, ok. Aí você vai cultivando primeiro essa convicção, para você se sentir à vontade com a ideia de ter sua casa própria, tá? Aí você vai lá. É normal ter uma casa para mim, é normal ter uma casa própria para mim. Independentemente de quem tem uma casa própria na minha família ou não, independentemente do que as pessoas falem ou não, independentemente do que a minha própria mente física fale ou deixe de falar, é normal. Eu vou segurar essa convicção de que é normal. É só uma casa, é a minha casa própria, tá? É só uma ideia. É uma ideia completamente possível de acessar. Aí você vai se acostumar com essa convicção. Quando você se percebeu que você se sentiu à vontade com a ideia de ter a sua casa própria, você vai. Se você tiver clareza da casa que você quer, tá? Escolha a casa que você quer. Escolha exatamente a casa que você quer, não a casa que você pode pagar, tá? Não é a casa que você pode pagar nesse momento. Porque a casa que. As pessoas acessam que elas podem pagar e elas acabam não acessando nem o que elas querem, nem o que elas podem pagar. E eu vou falar o porquê, tá? A casa que seu coração quer significa que você já tem uma variante de vida de você já vivendo essa casa. É tão bonito isso, né? É tão poético, mas é simplesmente, como eu disse, física da própria consciência aplicada. Isso é uma continha de matemática que eu não explico dessa forma porque é chato. Eu prefiro mágica, milagres, mas eu sei que é física de ressonância aplicada.
Compreende? Você vai escolher a casa que seu coração quer, entendeu? Não precisa, pode ser qualquer uma, não precisa ser específica. Se abra para receber o melhor dessa versão que você tem, tá? Não escolha com a sua mente física, escolha com o coração. Seus neurônios têm, o seu coração tem a rede de neurônios mais confiáveis. Porque foi o primeiro órgão que a consciência, digamos assim, projetou. Foi o primeiro elemento de realidade de consciência que a consciência meio que consolidou, tá? Você vai escolher a casa que seu coração quer, porque a casa que seu coração quer já tem uma variante de vida de você morando nessa casa, Vanusa. Independentemente do tempo, não se concentre no tempo. A partir do momento que você é convicta de que você tem a casa que você quer, tá? Você bateu o olho naquela casa e você sente um negócio. Ou você não sentiria esse negócio. De onde vem esse negócio que você sente? Tá? Eu me questionei uma vez hoje, isso, porque eu gosto muito de filosofia, gente. Eu falei, o que me faz sentir atração, por exemplo, por essa xícara de café? Por que que eu gosto disso? E por que que eu não gosto de algumas coisas, mesmo outras pessoas falando pra eu gostar, mesmo outras pessoas falando que elas gostam? Como que é construído o desejo no nosso coração? Como que eu sei que isso é meu, tá? Aí eu fui acessando a mente de Deus. Aí eu fui entendendo a mente de Deus, tá? Da energia que anima o nosso humano. Você simplesmente tem atração por essas coisas pelo seu coração, tá? Escolha quando as coisas do seu coração são muito mais fáceis de acessar, independentemente do que seja, tá? Independentemente se seja uma mansão ou uma choupana na beira da cachoeira. As duas podem ser realidade de riqueza. As duas. Depende do que é riqueza para você. Mas aquilo que seu coração prefere acessar tem uma congruência, tem um alinhamento aí com uma força chamada força da intenção interna, que reage fisicamente com uma coisa chamada força da intenção externa. Essas duas camaradas juntas formam, digamos assim, a materialização na realidade da consciência. O mecanismo é como se fosse a nossa consciência, o nosso humano fosse um óculos de realidade biológica, não virtual, tá? Biológica, no qual a consciência tá assim, tá? E aí ela colocou algumas informações, algumas individuações para acessar determinadas coisas que são específicas para você, que só você pode acessar, ninguém mais. Por mais que outras pessoas já moraram na casa que você quer, tem determinadas, não importa, a consciência só vai poder se experimentar da forma que ela prefere através de você. Isso é muito legal. Então, Vanusa, você vai escolher a casa que seu coração quer. Depois de já ter se acostumado com a ideia de que é normal ter uma casa própria para você, tá? Porque você só acessa aquilo que você acha que você combina, que você se sente à vontade, em consciência, e aí depois o seu corpo acompanha. Aí beleza. Depois desses 2 passos, você viu lá a casa que você quer, e aí você vai já ser essa casa. Porque agora você sabe que a casa que você quer nada mais é que a energia que está animando a sua humana em outro estado. A casa que você quer é você em outro estado de consciência. Não você, Vanusa, a personalidade física, mas a consciência que está percebendo a Vanusa. A consciência que está observando a mente da Vanusa enquanto percebe os pensamentos e as emoções. É a consciência em outro estado. Você já vai ser essa casa. É só a casa, não é para ficar pensando em como você vai conseguir a casa. Você vai cultivar esse estado de ser e vai se contentar em ter a casa primeiro no reino da sua consciência. Em momento algum você vai se identificar ou ficar pensando que não vai dar certo porque você não está vendo a casa ainda. A casa que você quer não é a casa que você mora ainda.
Você não vai mais se identificar, porque a casa que você está agora, a partir do momento que você decidiu que você quer outra casa, ela já não é mais sua. Ela já é o passado da sua consciência. Então você não vai mais se identificar com ela. Toda a realidade física é um frame, é um filme atrasado do que a sua consciência está observando. Vocês já viram que toda estrela que a gente olha no céu, ela pode nem existir teoricamente mais, porque nós estamos sempre olhando para o passado. A realidade física é um espelho invertido da consciência. Ela sempre, apesar do nosso corpo estar no presente, para a consciência, como não existe o tempo linear, é algo é um agora multifacetado, tá? Porque a consciência está observando tudo. O tempo da consciência é diferente. Você já ouviu falar naquela história de que o tempo de Deus é diferente? Ah, espere em Deus. O tempo de Deus é diferente. Vou lhe dar uma interpretação metafísica. Este tempo de Deus é o tempo da consciência no qual não existe as limítrofes, as limitações da realidade do corpo, compreende? Então, o único princípio que vai fazer você acessar a casa é esse. Isso é um princípio, não é uma técnica, tá, Vanusa? Isso não é uma técnica para você fazer. Isso é um princípio, é uma lei, é uma das leis universais. Não é uma crença. É uma das leis da consciência. Aquilo que você já é inconsciência, você acessa. Porque tudo veio do mundo das ideias. Você já parou para pensar quem criou a primeira casa no planeta? De onde veio a primeira casa? Como que alguém teve o insight de que, ok, eu preciso morar em algum lugar? De onde veio a primeira casa, o primeiro dinheiro, o primeiro pensamento? Gente, quando você pensa nisso de uma forma profunda e leve, sem desespero, sem achar que o mundo está em crise e está contra você, você acorda nesse sonho. Peraí, é mesmo, sabe? Foi assim que eu me acordei, neste sonho de amor da nossa consciência. Você é um sonho de amor da sua consciência, tá? Não deixe que outras ideias convençam você do contrário, que você não tem poder para acessar isso, tá? Então, esse é o princípio simples e fácil, Vanusa, de você acessar. Aí você vai perceber, aí você vai começar a ficar atenta, tá? As ideias que vêm a partir disso. O seu único trabalho neste momento é ficar confortável com a ideia de ter a sua casa própria, para isso ficar perto da sua camada de mundo, e depois escolher a casa que seu coração verdadeiramente quer e já ser este contentamento, essa convicção que você já tem essa casa. Não importa, literalmente não importa, Vanusa, se você viva ou se você morra, tá? Que nem o gato de Schrödinger. Por isso que eu chamo de pulo do cat, tá? Que é um físico alemão que explica a superposição. O porquê que a gente sempre tá em superposição. Ora, nós temos a casa, ora nós não temos a casa. Tá? Esse é um paradoxo, por conta da observação dessa consciência que interfere na matéria. Bom, esses são os dois únicos trabalhos, Vanusa. É simples e fácil, tá? De fazer, só que requer uma persistência amorosa. Da mesma forma que você comprou a ideia que você não tem a sua casa, certo? Você vai comprar a ideia que você tem. E não é qualquer casa, é a sua, é que o seu coração quer morar. É somente essa casa, tá? Que o seu coração quer morar. Você vai saber qual que é a casa. Você vai sentir atração. A casa que você sentir atração é essa que você vai se concentrar. Mas não se concentrar em ter. Você vai se contentar em já ter no reino da consciência. E vai observar as ações alinhadas que podem aparecer para você, que podem, tá? Uma intuição, sei lá, conversar com alguém. Não tem como a minha mente física e nem a sua saber os caminhos. É impossível. Apesar de eu e você sabermos desse conhecimento, a consciência está se experimentando através da mente física. Eu estou no momento presente, não dá para eu saber para você por onde vai vir essa casa. A gente já vai atrapalhar, a gente já vai cagar o negócio. Tá? Só utilize essa lei, esses dois passos. Da convicção, já se sentir confortável com a sua casa
e escolher a casa que seu coração quer, já se contentando que você já tem. E viver normal a sua vida, tá? Cuidar da casa atual que você tem, se você quiser, tá? Viver a sua vida normal, vivendo o que alegra seu coração, mas não se identificando mais com a casa que você tem, com as coisas. Vivendo normal, tá? Ó, gente, eu queria manifestar um sofá maravilhoso. Sabe aquele sofá circular? Sabe, que você senta como realeza? Eu queria esse sofá. E eu não queria mais o que eu tinha. Era um sofá interessante, mas eu não queria mais esse sofá, tá? E eu simplesmente utilizei essa mesma lei que eu estou falando pra vocês. Eu, eu já tive esse sofá. Eu já sou esse sofá. Porque eu sei que é a minha consciência se experimentando através do sofá. Parece maluquice, tá? Mas maluquice é o contrário. É as pessoas acharem que não é assim. Entende? E aí, gente, eu cuidei do meu sofá anterior normal, limpei ele, tá? Limpei ele da forma que eu gosto, fui até criativa, fiz um negocinho normal, assim, na maior cara de pau, mas eu já com outro sofá, tá? E aí, fui viver minha vida. Eu não estava encontrando esse sofá que eu queria, que eu tinha idealizado na minha mente, sabe? Toda loja ficava com aquela conversinha que não dava pra fazer, que não sei o quê, que ia demorar um ano. Fui viver minha vida. Na hora que eu fui caminhar, eu simplesmente olho para uma loja e tem o sofá exatamente, mas exatamente da cor, exatamente da cor que eu queria, exatamente como o meu coração queria, entende? E eu fiquei, caramba, gente, é normal, é congruente. E foi rápido e fácil, entendeu? Foi rápido e fácil. Não teve essa conversa de, ai, não dá pra fazer, não tem o que você quer, ai, a sua casa não cabe, tem que ser assim, tem que ser assado, entende? Porque eu não me identifiquei com a realidade do corpo, com a realidade material mais. Eu estava já me contente com o meu sofá e interagindo com o que eu tinha. E isso não é sobre sofá. Eu dei um exemplo de sofá para vocês, para ser simples e fácil, tá? Para vocês verem que não foi uma coisa mirabolante, foi um sofá. Bem como eu já fiz com o enxaguante bucal. Eu queria um enxaguante bucal específico, gente. Eu sinto apreço pela área bucal. Eu amo os cuidados de higiene bucal, tá? É uma coisa que eu gosto. Tem coisas que eu gosto de cuidar da minha humana. Os meus dentes, assim, são a área que eu mais gosto de cuidar. Eu gosto de produtos de higiene bucal, eu gosto de coisas diferentes. É um hobby. É um hobby que eu tenho, tá? Todo mundo tem os seus hobbies excêntricos. Eu gosto muito de produtos de higiene bucal. Eu sinto prazer em acessar uma pasta de dente interessante, sabe? E aí eu queria um enxaguante bucal específico e aí foi a mesma coisa, não encontrava esse enxaguante bucal em lugar nenhum. E eu falei, dane-se, eu já tenho esse enxaguante bucal. Todo lugar que eu ia, falava, ah não, esse enxaguante bucal é difícil de encontrar, nem vende mais. Eu, aham, tá. O meu coração quer esse enxaguante bucal meu. É, e aí eu falei, eu tenho esse enxaguante bucal. Eu agradeci já, falei, ok, obrigada, né? E, gente, quando eu me dou conta, minha irmã simplesmente aparece com o enxaguante bucal. Fala assim: olha, eu comprei pra gente o enxaguante bucal. Eu, que legal. Você entende que ações aconteceram? Ações aconteceram. Alguém precisou comprar um enxaguante bucal pra mim. Ações aconteceram através de mim, mas eu não fiquei preocupada em fazer alguma coisa a não ser que viesse uma intuição. Ó, vai ali naquela farmácia. Em vários produtos, gente, que eu utilizo, os produtos que eu gosto, acontece isso, tá? Antes de sair que nem louca procurando, eu me alinho com essa coisa. E espero. É só é só uma coisa. Eu não deixo as coisas materiais apertarem minha cabeça, tá? Tirou o meu estado de graça interno, que é incondicionado, que era o meu sonho, sabe? Gente, era o meu sonho viver no mundo à vontade, chegar em qualquer lugar e me sentir à vontade. É, ter
saber lidar com a minha mente, ter uma casa de que a riqueza circula, que a paz circula, sabe? Ter a aparência que eu tenho hoje, ter o corpo que eu tenho hoje, ter o estado mental que eu tenho hoje. Sabe? Aquele meme era meu sonho, era meu sonho. Então, nada que me tire desse centramento, eu coloco uma importância. Eu sinto atração, óbvio, eu também quero coisinhas. E ainda mais nós mulheres, né? Quando eu vejo um perfume, gente, eu sou apaixonada por perfumes, né? Coisas cheirosas, tá? Coisa, como eu falei, coisas de dentes e coisas, perfume, sabe? Eu amo perfume. Um nível que vocês não têm ideia, tá? Eu não sinto necessidade de colecionar muitos perfumes, de ter aquele exagero de coisas. Eu não gosto de ter muitas coisas na minha casa. Para mim, riqueza, eu gosto de uma casa limpa, florida, com que eu não mostro muito a minha casa para vocês, inclusive este é o meu escritório, né? Eu sempre gravo do meu escritório, que é como se fosse a minha segunda casa, às vezes eu durmo aqui e tudo mais, tá? Mas eu gosto da casa com a minha personalidade. Eu não gosto de ter minha casa cheia de coisa, por mais que eu tenha dinheiro para comprar, tá? Eu não gosto, eu gosto de ambientes espaçosos, tá? Com somente o que eu preciso ou o que eu quero. Esse é o meu estilo, isso é o que é ter uma vida rica pra mim, mas só você pode definir seus gostos excêntricos aqui, tá? Você já é excêntrico. As pessoas acham que é arrogância fazer isso, que eu faço, por exemplo. Quando eu acesso uma coisa, é aquilo pronto, tá? Eu não vou ficar comprando o que eu posso ou não. Eu não deixo, se literalmente eu não posso comprar no momento, eu já me contento com a ideia de ter e eu sei que aquilo vai aparecer inevitavelmente. Eu não vou ficar choramingando, ai, eu não tenho dinheiro pra comprar isso. Eu não. Eu vou me envolver em outras coisas. Eu me contento com a sensação de ter. Eu não vou morrer por conta disso. Essa inteligência tá me sustentando, entende? Mas você já é alguém excêntrico. É arrogância você achar que você não é. Você já é um deus trajado de humano. Você quer mais arrogância que isso? Entendeu? As pessoas acham, elas acham que não fazerem o que elas querem, elas estão sendo arrogantes. É o contrário. Você não fazer o que você quer, você está sendo arrogante. Você não compartilhar seus talentos com o mundo é ser arrogante. Você não valorizar o que você é bom, você não fazer o dinheiro da forma que você quer, isto é arrogância. Compreende? Pelo motivo que eu te falei, que você é Deus se experimenta trajado de humano. Enquanto essa conversa se assenta, deixa eu conversar aqui com vocês. Funciona com certeza. Gente, esse princípio funciona para homem e para mulher, tá? É um princípio da consciência. Funciona, o princípio é o mesmo, tá? Que eu dei os exemplos das minhas coisinhas de mulher, porque eu estou numa avatar mulher, mas o princípio é o mesmo e você adapta para as coisas de homem que você quer, tá? Vou voltar aos comentários aqui. Oi, Larissa, como você está, minha realeza? O Eduardo falou: vou passar a acreditar, não que eu não acredite, onde eu quero morar. Tem que voar, tem que se mover. Exatamente, Eduardo. Perceba que você sempre vai estar acreditando em algo, tá? É impossível você não acreditar em algo.
para você perceber essa realidade física, precisa do sistema de crenças. Então, já que você vai estar acreditando em algo sempre, acredite no que você quer e não no que você não quer. Esse é o básico que funciona, entende? É o básico, como eu disse, não trate essas leis da sua consciência, porque você sabe disso, eu estou lembrando, nós estamos fazendo uma companhia amorosa, nós estamos em uma conversa metafísica de realezas, tá? De deuses da nossa realidade. E como eu disse, nós somos deuses aqui na nossa realidade. Eu não fui a primeira a falar isso, nem serei a última. Vocês sabem quem falou isso também, tá? Um mestre metafísico que eu gosto muito, o personagem, né, de Jesus eu gosto muito, e alguns outros também. Então, quando eu me dei conta de que eu sempre vou estar acreditando em algo, quando eu percebi que a minha vida imitava exatamente as ideias dos conteúdos, entenda conteúdo, não com o quanto eu sei ou deixo de saber, do quanto de intelecto ou formação acadêmica eu tenho, mas quando eu me dei conta de que a minha vida era exatamente o que eu achava que ela é, o que eu achava que a vida era, eu simplesmente me acordei nesse sonho. Então agora a minha vida é excelente. Eu tenho uma vida excelente. E eu não vou me justificar por que eu tenho uma vida excelente. Eu tenho. Pouco importa o que o que o meu corpo, o que a realidade do meu corpo está vendo agora. Eu tenho. Eu vou fazer os projetos que eu tenho em meu coração e eu vou prosperar neles. Eu posso ter tudo, eu sou a exceção que pode ter tudo no mundo porque eu sou a preferida de Deus. Eu posso. Eu nunca me adaptei com esses paradigmas da crença do isso ou aquilo, porque na minha vida já era diferente. Mesmo com as limitações que eu estava na realidade anterior. Eu utilize as limitações como fonte criativa para você. Então agora minha vida é excelente. Se a mesma, se crença é crença, acreditar que a vida não é excelente, a mesma coisa que a vida acreditar que a vida é excelente, eu tenho a vida excelente. Eu sou a exceção no mundo, eu sou a preferida de Deus. Compreende? Não importa. Não importa. Eu sou boa nisso, eu vou fazer isso, eu vou prosperar nisso, tá? Isso é valorizar. Isso não é, isso é não ser arrogante. Isso é não ser arrogante. Porque você vai perceber, quando você começar a se valorizar mais, você começar a acreditar exatamente nas ideias que levam para o resultado que você quer, você vai começar a ser muito mais amoroso, muito mais gentil, entende? Eu sinto prazer, por exemplo, em tratar as pessoas bem. Quando eu gosto de uma pessoa, gente, ela pode ser quem ela for. Eu não coloco eu gosto da pessoa por conta de. Não, sabe? Eu comecei a me sentir muito mais amorosa, muito mais gentil. E ao mesmo tempo colocar, comunicar, me posicionar no mundo, sabe? Me posicionar no mundo como realeza que sou. É o contrário, é o contrário. É quando você de fato não, essa casa que eu tenho, eu já tenho esse carro que eu já tenho ele. E vou me contentar por enquanto com essa ideia e vou ver e vou viver essa realidade atual. Afinal, a realidade atual também tem riqueza. É só eu perceber. Boa noite, Daniela. Obrigada, Daniela, pelos presentes. Obrigada, gente, pela generosidade de vocês. Apliquem, gente, o que mais chamou a atenção de vocês nessa conversa metafísica. Lembra do exemplo do começo da live, você não precisa fazer tudo. Esse é o segredo. Você só precisa pegar o excelente. Você quer aprender qualquer coisa fácil e simples?
Eu vejo muitas pessoas, às vezes, alguns na live falando que não estão entendendo nada e não conseguem aplicar, já entenderam o que são, já se lembraram, já, poxa, faz sentido se eu que estou assistindo o meu pensamento. Então, quem é esse eu que está assistindo o meu pensamento? Por que é tão fácil acessar algumas coisas e outras coisas não são, parecem que não são, sendo que sendo que é a própria consciência em outro estado? O que difere uma realidade da outra? Mas quando você pega o que chamou a atenção de uma conversa, você, de fato, expande, você acessa. Não precisa você entender tudo o que eu estou falando aqui. Somente o que te chamou a atenção, tá? Porque, de alguma maneira, as nossas versões, a nossa consciência, ela tá interconectada. A nossa mente superior. Eu vou colocar assim, mas eu gosto de simplificar como a nossa consciência, a nossa própria, a presença que está observando os pensamentos, tá? Não gosto de colocar muitos nomes, porque a gente não precisa complicar mais do que isso. O simples e o fácil, o simples e o fácil. Quando você tiver uma ideia complexa, a melhor forma de você colocá-la no mundo é pelo caminho simples e fácil. Se falaram pra você que, ai, tem que ser difícil, é o contrário. O nível de complexidade que você tem para executar as coisas na sua vida é o que faz você não fazer o dinheiro que você tanto gostaria. Gente, depois que eu peguei isso, eu simplesmente tenho ideia e nem penso. Se aquela ideia me agradar, eu já vou indo. Aí sim, quando eu vou indo, parece que tem um bloqueio na minha mente, sabe? Que é a própria mente física, o próprio mecanismo de segurança, né? Pra nos proteger. É o paradoxo. Falei, mas que merda que foi que aconteceu? Eu falo merda, mas não é uma coisa ruim. Como que a própria consciência colocou um mecanismo no que ela prefere fazer? Mas aí depois eu entendi que se não fosse por isso, a gente não ia ter. Se não fosse por essa contraparte, a gente não ia ter a ideia do que a pró-parte, o que a gente gostaria de fazer, gostaria. Para você perceber o seu braço direito, você tem que perceber o esquerdo. O braço esquerdo só existe por conta do direito, compreende? Esse é o jogo da polaridade aqui. Está certo, mas a nossa personalidade humana às vezes acaba falando, meu, que coisa, né? Que loucura, que maluquice que a gente fez aqui nessa simulação, tá? Mas aí quando eu me deparo com essa contraparte, eu utilizo exatamente o que eu estou te contando. Eu sei como as coisas funcionam, eu sei que a minha mente física é serva da minha consciência, eu sei o que eu tô sentindo, não significa que é algo querendo dar errado, é só a decoerência, é só a polaridade se manifestando ao que eu quero fazer. E aí eu faço mesmo assim. Pode espernear, minha mente pode espernear, pode gritar, pode falar que não vai dar certo, que eu não tenho competência, eu vou estar fazendo. Eu fico, I don't care, tá? Pode ter certeza, gente, que isso vai parecer maluquice no começo, pra quem já não faz isso. Mas não é maluquice também o contrário, você acreditar numa conversa da sua mente que não existe? Se a sua imaginação fosse tão besta e tão inútil assim, como que ela prende você a ambientes infernais, a estados mentais infernais? Então não é, entende? Então não é. Não é tudo no mundo material veio da imaginação. Esse celular, essa live, ela foi uma ideia antes. Aprenda a usar os seus próprios mecanismos que foram lhe dados de graça, que é a sua percepção, a sua imaginação e a sua intuição. Com essas três coisas, você sabendo utilizar as suas próprias coisas, você prospera, tá? 4 coisas, seguindo o que você, de fato, as ideias que você quer colocar no mundo. Aí, tendo a percepção para se alinhar, fala: não, peraí, isso aqui é só uma ideia. Quem disse que não vai dar certo? A mesma coisa, a mesma ideia que vai dar certo é a de que não vai dar certo. Então, eu, com a minha percepção, com o meu discernimento, com a consciência, eu vou escolher dar certo. E aí, a sua intuição, que são as ações alinhadas a partir do que você quer fazer. Eu vou seguir esse caminho.
mesmo que todo mundo fale, vai por esse, meu, se a minha intuição falar, eu uso a palavra intuição, mas é um mecanismo profundo, é um sentido, é uma tecnologia da sua consciência. Você é cheio de tecnologia. O que você precisa para fazer, você já tem, tá? É que a ideia de que você não tem, que cria, que faz você perceber a realidade que você não tem o que precisa para fazer. Olha só o que a Simone. Obrigada, Joilza, pelo Hurt Me, como você está? Olha só o que a Simone falou. Boa noite, também consegui comprar sofá, geladeira, tratamento de dentes. Tá vendo, gente? E muito mais, tá? Todas as vezes que vocês quiserem alguma coisa, vocês querem, por exemplo, um tratamento de dentes, um procedimento estético, alguma coisa de saúde, se acalme primeiro. Se acalme primeiro, tá? Antes de você pensar em qualquer coisa, de fazer isso, fazer aquilo, esgotar suas forças e nem ter uma coisa e nem outra, entendeu? Você vai primeiro se alinhar com o que você quer. Você, não, ok, é simples, é normal. Prosperar é um direito de nascença, porque eu sou a consciência que fundamenta, que criou o conceito de prosperidade. Não tem como uma criação minha se voltar contra mim. Já tenho isso aqui. Aí, beleza. Você vai você vai perceber as ações alinhadas que podem surgir através de você, que podem aparecer para você fazer a partir dessa convicção interna de que você já fez, já tem esse procedimento. É sempre, gente, lembrem-se que a realidade física é um espelho invertido. O tempo é diferente. Primeiro você se concentra na realidade de trás, tá? Da consciência. E depois se reflete. Não confunda as coisas. Isso dá trabalho. Você dá muito mais trabalho você utilizar a sua energia para mudar a realidade física, que é uma coisa densa, que já é uma criação, do que você mudar pelo reino da consciência. É muito mais simples e fácil você se mover de dentro do que se mover a partir de fora, compreende? Além de se embolar todo, tá? As pessoas entram em situações catastróficas, porque quanto mais ela mexe, mais fede, sabe? Já viram aquele ditado? Quando você mais mexe no negócio, mais fede? É assim. Se deparou com um grande problema, a última coisa que você tem que fazer é mexer no problema. Nem que seja por 60 segundos. Pare-se e alinhe-se primeiro. Aí depois você age, tá? Depois. Por quê? Primeiro vem do reino da consciência e depois da matéria. Primeiro daqui pra cá e não de lá pra cá, porque senão você vai se cansar muito, você vai criar mais problemas, você vai desistir do negócio e vai achar que sua vida só tem problemas. Diferente de quando você se move de dentro, que essa é a lei. A merda aconteceu quando as pessoas começaram a esquecer dessa lei, tá? A merda aconteceu quando a humanidade esqueceu que o direito de nascença é prosperar, de que elas são a consciência que fundamenta a realidade. Aí o mecanismo se inverteu, as leis do fluxo não foram. As pessoas acreditam que elas não são sustentadas, e aí, como são deuses, o amor é tão incondicional que se você acreditar que você não é sustentado, você já está sendo sustentado por acreditar nisso. Entendeu esse paradoxo? Obrigada, obrigada pelo elogio ao meu cabelo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
A Simone falou: tudo que eu quero, faço quadro dos sonhos, imagino que já tenho. Comprei tudo do jeitinho que queria. Tá vendo, gente? Quando você reconhece em sua consciência que já tem, pode aparecer alguma coisa, digamos assim, que te alegre, como o quadro dos sonhos, entendeu? Por que que o quadro dos sonhos, vou dar um exemplo de quadro dos sonhos, porque é uma ferramenta mais simples e mais famosa, funciona para alguns e não funciona para outros. Porque técnicas de lei da atração funcionam para uns e não funcionam para os outros. Simplesmente porque uma coisa é você utilizar o quadro dos sonhos como para ser a ferramenta de permissão para o que você já tem, que você já é. Esse quadro de sonhos só vai fazer com que você se lembre que você já tem. Outra coisa é você usar o quadro dos sonhos com a ideia que não tem e terá. Não tem como funcionar. O quadro dos sonhos vai esperar, não tem, só vai reafirmar que você não tem. Pegou? Gente, isso é muito importante. Se você entender isso, tá? Você pode usar qualquer técnica que você quiser. Mas a única coisa que vai funcionar é a convicção interna que você já tem. A técnica vai ser só para te divertir. Por exemplo, eu gosto de quadro dos sonhos, tá? Mas não é o quadro dos sonhos que me traz o negócio que eu quero, é a convicção de que eu já tenho. Eu faço porque desde pequena, gente, né? Eu gosto de revistas, eu gosto de papelaria, eu gosto de fotos, eu gosto de arte, sabe? Então, eu pinto, sabe? Eu escrevo, desde sempre eu escrevi poesias, eu sempre me envolvi muito. Então, isso é um hobby pra mim. Eu só separo essa coisinha que eu já tenho, e aí esta ferramenta me lembra que eu já tenho, mas você não precisa fazer se não for agradável pra você. Por exemplo, pra Simone e pra mim, é uma ferramenta legal, tá? Porque eu me divirto. Eu gosto de ficar mexendo nas ferramentas de edição, entende? Para me lembrar. Perceba, gente, todo mundo já assistiu o filme Superman, certo? Quem não assistiu não tem problema, mas eu imagino que vocês conhecem o Superman. Sabe quando ele tá de Clark Kent? É assim, Clark, né? O nome comum dele. E quando ele vai se transformar em Superman, ele não coloca a capa de Superman para ser o Superman. Ele coloca para se lembrar que ele é. Entende? Esse é o pulo do catch. De qualquer coisa que você quer acessar. Por quê? Perceba, para vocês terem uma ideia, tá? No começo, quando eu estava acessando as realidades que eu queria, eu comecei a entender de forma profunda o mecanismo da natureza da realidade pessoal, não como uma técnica, mas sim para eu entender. Peraí, como eu já falei pra vocês, eu comecei a pensar de onde vêm meus pensamentos, quem é o chefe do mundo material, quem foi que criou o primeiro dinheiro, quem foi, de uma maneira leve, tá? É o meu entusiasmo saber dessas coisas. Eu sou curiosa. Óbvio que eu vivia a minha vida normal, tá? Normal. Fazendo as coisinhas que eu gostava, mas isso ficava no meu coração. Eu comecei a perceber, depois que eu me alinhei com a convicção, falei, meu, pô, se acreditar que eu não tenho isso é a mesma coisa de acreditar que eu tenho, então eu tenho. Aí me veio uma ideia de, não, usa essa reprogramação mental, cria uma reprogramação mental para você ouvir dormindo, porque eu gosto de escutar, eu sempre gostei de escutar, gente, coisas no meu ouvido, tá? Sempre gostei de escutar uma voz gostosa no meu ouvido. Isso é gostoso pra mim. Tanto que o que eu mais aprendi, o que eu mais gosto é podcast, coisas em áudio, sabe? Isso eu gosto muito. Sempre gostei. E aí eu falei, mas se eu já tenho, por que eu preciso de reprogramação mental? É justamente por isso, porque eu já tenho, vou me lembrar que eu já tenho, para eu não ficar envolvida muito na realidade dos meus olhos, para eu me lembrar. E eu falei, então essa é a diferença de uma coisa funcionar para uns e outras não funcionar para as outras. Essa é a sacada. Eu entendi, sabe aquele meme? Eu entendi. Então usem o que vocês gostarem, gente. Mas a única coisa que vai funcionar é a sua consciência, a convicção de que você tem aquilo. Pode usar quadro de sonhos, técnica, pode descer algum ET aqui, dar uma ferramenta para você. Não vai, pode funcionar, que tem exceções, tá? Mas só funcionou porque você acreditou que aquela ferramenta foi a ferramenta de permissão
A técnica foi a ferramenta de permissão para o que você já aceitou na sua consciência. Então, deixando bem esclarecida essa parte de técnica, tá? Mas eu gosto de algumas. Gente, até hoje eu gosto de dormir ouvindo reprogramação mental. Mesmo, eu gosto de dormir ouvindo, sabe, que eu sou bonita, que eu sou... Gente, a realidade física reprograma vocês, tá? Então, isso pra mim é um hábito de quem já é e não de quem não é. Eu tenho plena consciência de que isso é só pra me divertir, tá? Porque ao invés de eu dormir ouvindo coisas que eu não prefiro, eu vou dormir ouvindo as coisas exatamente que eu gosto de ouvir, tá? Que eu sou bonita, que eu sou valiosa, as coisas que eu já sei. Não por querer uma validação de uma ferramenta, mas porque é um hábito que eu aprecio, tá? Eu tenho o hábito de ficar em silêncio para praticar metacognição, que eu compartilhei no último post, que eu contei um babado metafísico para vocês. Não para buscar algo, mas para lembrar-me de quem sou. Para educar os meus próprios elementos a me servirem, tá? Então, presta atenção nisso. Quando você acessar a identidade que você já é a realeza, que você já tem as coisas que você quer, ações vão vir para você fazer ou não, tá? Não faça os mesmos exemplos que eu, por exemplo, estou falando para você. O mais importante é você ter essa convicção e ver. Fazer o que te alegra, por exemplo, como eu disse, quadro dos sonhos me alegra até hoje, é uma ferramenta simples que eu utilizo, eu faço do meu jeito, eu gosto de desenhar, gosto de ficar mexendo, eu gosto de trabalhar a abstração para deixar o controle, eu gosto de pegar uma coisa nada a ver e criar com outra, entendeu? É as coisinhas que eu gosto de fazer. Wesley perguntou, e quem está desempregado numa cidade que não conhece ninguém, como manter este foco? Wesley, um princípio é o mesmo para isso, tá? Você não vai precisar manter esse foco, você simplesmente vai... primeiro, clareza, tá, Wesley? O que você quer? Porque o que te alegra fazer e prosperar e que te realiza... Primeiro, antes de ter foco em alguma coisa, clareza. O que você quer fazer, tá? E que pode realizar você materialmente. O que alegra você fazer, trabalhar. Não escolha o trabalho jamais pelo salário que ele paga. O que você gostaria que alegra você fazer e prospera você materialmente. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de mente próspera, tá? Então, beleza. O que alegra eu fazer que também me realiza materialmente, que também eu posso fazer dinheiro com prosperidade, tá? Aí só não busque, não pergunte como quem vai buscar a resposta. Pergunte como quem está se lembrando da resposta, porque o mecanismo é o mesmo. Para você estar nessa realidade, alguma versão paralela mais perto da sua camada de mundo está te enviando informações. Aí eu tô te ensinando você a perceber essas respostas. Aí beleza, clareza. A ideia que vim para você é essa ideia que vai prosperar. Pode ser outro trabalho. Não se prenda ao quê? A função, tá? Eu vi um exemplo muito legal, gente, em uma série em que dois personagens que trabalhavam, que eram comissários de bordo, estavam nesse dilema, sabe? Ai, meu Deus, eu tô nesse emprego, que não sei o que lá. Aí um deles pergunta, mas você não gosta de voar? Aí a personagem fala, eu gosto. Então por que você tá se preocupando com a função? Tá? O seu dinheiro não vem do seu trabalho, apesar de parecer que vem da fonte, da consciência. Então, você pode fazer determinada função e receber dinheiro de outras fontes, tá? Então, assim, o mais importante é você fazer o que alegra seu coração e ter a intenção de se realizar materialmente, de fazer dinheiro com aquilo, mas sabendo que não é só daquela fonte que vai vir seu dinheiro, tá? Porque a ideia que as pessoas têm que é só de uma fonte específica que vem o dinheiro, é que faz o dinheiro só vir daquela fonte, tá? Então, assim, sempre
tenha o seu sistema de crenças aberto. Beleza, ó, tô fazendo isso aqui que me alegra e eu vou fazer dinheiro com isso, eu vou prosperar porque eu decidi. Só que eu também sei que o dinheiro não vem daí, que o dinheiro vem simplesmente da convicção de que eu recebo fácil dinheiro, entende? Que eu vou ter tudo que eu quero, independentemente do quanto de reais que eu tenho na conta. Certo? Porque o dinheiro é para isso. O dinheiro sem ter as coisas que você quer é só dinheiro. Você vai fazer o quê com o seu dinheiro? Compreende? Então é muito mais fácil o caminho da lei. Você viver através da lei. De você viver, beleza, o meu dinheiro é para eu me realizar materialmente. Então eu já vou focar na coisa material. A maioria das pessoas, gente, pasmem, não querem dinheiro. A maioria das pessoas querem uma coisa. Então por que que elas não focam já na coisa? A maioria das pessoas não querem ser milionárias, tá? Tipo, milionárias e terem. Algumas pessoas, de fato, é um entusiasmo fazer dinheiro e ter aquele monte de dinheiro. Gente, tem de tudo, tá? Só que a maioria das pessoas não é, por isso que elas não são, tá? Primeiro, pela convicção que elas têm que elas só podem ficar ricas através de loterias, de sorteios. E segundo, porque elas, na verdade, nem sabem o que é o dinheiro. Elas não entendem essa ferramenta abstrata. Elas querem coisa. Então, por que já não foca na coisa que você quer? Esqueça a quantidade de dinheiro que você tem na conta, entende? A menos que seja de fato. Não, Thalita, o meu entusiasmo é ser milionário, mesmo que eu não faça nada com esse dinheiro, eu quero deixar o dinheiro rodando na conta. Então, beleza, reconheça na convicção que é e já tenha a convicção que você é milionário e de preferência já coloque o X, o milhão mesmo na sua conta, como uma realidade da sua consciência, independentemente do que aconteça. Tá? Porque se for realmente seu entusiasmo, vai ser fácil de você manter sua convicção. Agora, se não for, você vai perceber que hora você vai ficar mudando, tá? Não, eu queria ser milionário, mas é muito difícil manter essa convicção. Entende? Por isso que é importante o entusiasmo. Porque quando você tem um entusiasmo, fica fácil acessar as coisas. Porque fica fácil. Não, é isso mesmo que eu quero. Eu não vou. Se ter ou não ter eis a questão, eu prefiro ter. É algo verdadeiro pra mim. Tá? Eu gosto mesmo disso, é o meu sonho, eu já tenho isso. É fácil pra mim manter. Esse quando é meu entusiasmo, quando não é, gente, não é. Aí não é que não seja possível, é que eu não tenho interesse em manter essa convicção. Eu fico mudando também. Hora eu quero isso, hora eu quero aquilo, entende? Aí isso acaba não trazendo. Você não fica nem com isso nem com aquilo. Então, gente, para quem está desempregado, primeiro, tire com a ideia que você está desempregado. Você não está mais, tá? Você não está desempregado ou desempregada. Você está no seu momento de clareza interna, porque você é a sua empresa de sucesso, tá? Eu estou, gente, criando uma experiência de conhecimento justamente para contribuir com as pessoas a ensinarem elas serem empresa de sucesso, elas entenderem que elas que são a empresa de sucesso. Pouco importa a função que você faz. Você é a sua eu presa. Guarde isso. Você é a sua eu presa. A partir de agora, vocês não estão desempregados. Eu já reconheço que vocês não estão. Vocês são a eu presa de sucesso de vocês, entendeu? Eu presa. Vocês estão em um momento de clareza escolhendo a realidade que vocês querem. Entende como uma retoma o poder para você e a segunda ideia de vida te coloca à mercê, tá? Você usa a lei contra você. Entende? Porque ninguém nunca pode ficar desempregado, sendo que a sua própria consciência que criou os empregos. Quem trouxe o primeiro emprego para o mundo? A consciência, ela foi uma ideia. A regra é a mesma. Então ninguém tá desempregado, tá? Tire a ideia da cabeça. Não, eu não tô. Eu não tô desempregada. Eu tô escolhendo o que eu vou querer fazer. Eu sou a minha empresa de sucesso. O que eu decidi fazer vou prosperar. Ah, vou prosperar. Sim, a mesma ideia que eu tinha de que eu não ia prosperar, eu vou. Eu vou e vou seguir isso e vou em direção a isso.
As pessoas não conseguem acessar o que elas querem, gente, porque elas têm essa ideia de que elas não podem ser o que não são, tá? Uma vez, uma amiga minha estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando, tá? É, eu já, a minha realidade já são de pessoas que a gente conversa, já são de empresários, digamos assim, metafísicos, eu só uso esse nome, mas a metafísica todo mundo usa, tá? Mesmo quem acha que não usa, todo mundo é metafísico de alguma forma, porque todo mundo é a consciência que tá interagindo com a matéria. Isso não é para poucos, todos utilizam, só que nem todos se lembram disso. E ela tava conversando, né? E aí essa pessoa, muito generosa, colocou tudo na mesa que ela tinha. Eles estavam num evento, sabe? E a pessoa tinha comprado tudo e oferecido pra ela, né? Não, pode ficar aqui, consumir o que você quiser, mas eu não sou rico, tá? O homem não pode falar aquilo que ele não é, porque vai estar enganando as pessoas. Gente, ela entendeu o que ele quis dizer, o que a pessoa quis dizer, tá? E ele tá certo. Ele tá certo. O problema é que as pessoas que acreditam nisso, que elas não podem falar o que elas não são, elas estão certas e o problema é esse. Elas nunca serão, tá? Elas nunca serão. A crença de que. Gente, é que as pessoas, muitas pessoas não se lembram disso, mas quem conhece, tem o conhecimento da lei, da consciência, você já tem que viver. Os gregos chamavam isso de delusional, que ficou famoso como delulu, mas é simplesmente o ato de você trazer uma ideia no mundo, tá? Quem pensa assim, gente, nunca acessa o que quer, tá? Se acessa com muito esforço. Tirem essa ideia da cabeça que vocês não podem ser o que não são. Se você decidir que é, você é. Aí vai da sua convicção de você sustentar esse estado de ser, tá? Pode reparar na sua vida. Aquilo que você acha que você não é por falta de oportunidade, é simplesmente por conta dessa convicção de que você não é. Começa a achar que você é diferente, tá? Claro, uma coisa é possível. Eu já dei um exemplo clássico aqui, tá? Por exemplo, eu sei que eu posso ser o que eu quiser, mas para mim é possível assumir o cargo, sei lá, de assessora do rei, do príncipe da Inglaterra? É possível. Só que isso, primeiro, não me entusiasma, tá? Não, eu não sinto uma convicção de que isso é pra mim. Segundo, está longe da minha camada de mundo, sendo que eu gosto de fazer outras coisas. Então, gente, discernimento, tá? Você sabe o que é a palavra discernimento? Quando eu falo que você pode ser tudo que você quiser, você não precisa ser tudo que você quiser, mas ser o que você prefere ser, o que faz seu coração brilhar no que você quer é muito mais importante. Guarde isso, tá? Brilhar com o que você verdadeiramente quer, com o que verdadeiramente faz o seu coração bater por você é muito mais importante do que ser tudo o que você quiser. Isso até confunde a sua mente, tá? Então, discernimento, pô. Ah, é, discernimento, tá? É tudo que tá perto da sua camada de mundo, que você sente, sabe aquela vontade que não que desde sempre você tem, e fala assim, meu, olha, aí as pessoas falam, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer isso. Elas nunca vão ter o dinheiro e nunca fazerem. Primeiro você faz a coisa, depois o dinheiro aparece. Não dá pra ser o contrário, não dá. Entenda que não dá, entendeu? Que eu acabei de falar sobre discernimento, Nicole. Deixa eu voltar aqui.
já dei boa noite pra Guida, né? Enquanto a gente assenta esse conhecimento, deixa a nossa própria consciência organizar, tá? Joga no colo da sua consciência, não deixa a sua mente física tentar ruminando isso. Só tenha a convicção que você entendeu o que eu falei e use com discernimento, tá? Para a sua vida, para as coisas excelentes que você quer na sua vida. Somente para as coisas que você quer já tá bom demais. Gente, se vocês se realizarem, se vocês forem foda naquilo que vocês vieram, se programaram em consciência para ser, já tá bom demais, entendeu? Já tá ótimo, tá? Já tá ótimo. Vocês vão brilhar, vocês vão prosperar infinitamente com o que é para vocês. Não queiram focarem em voar. A gente tem outras crenças envolvidas, como a gravidade, entende? Que nós, como coletivo, aceitamos. A não ser que nós, como coletivos, a gente aceite outra ideia, entende? Mas enquanto todos acreditam, a maioria acreditar numa gravidade, quando coisas assim, tá muito longe da nossa camada de mundo, sabe? Você acreditar que você voar é possível em alguma outra realidade? Com certeza! Você já faz isso em sonho lúcido. Quem nunca sonhou? Que não tem diferença a realidade do sonho para a que você tá. São realidades diferentes. A realidade que você tá dormindo sonhando não é menos verdadeira que essa. Quem te falou? Como você sabe que esta não é a realidade verdadeira do seu sonho é? Como você sabe o que é verdadeiro? Entende? Como você sabe que é real ou não? Quem te falou? Como você sabe, a não ser através de outra pessoa, que essa é a realidade verdadeira? Você só considera que essa é a realidade verdadeira porque alguém falou pra você. Mas quem falou e falou pra essa pessoa? Entendeu? Mas o paradoxo é você despertar sua consciência pra ser quem você prefere ser e não pra ser tudo e sair voando, soltando, sei lá. Gente, eu sempre gostei da personagem de In-Ray. A habilidade de telecinese sempre foi uma habilidade que me encantou, sabe? Com a minha mente, de alguma forma, sei lá, sabe? Tem até um livro que fala que dá pra gente se comunicar com os animais e essas coisas estão perto da minha camada de mundo, então eu sou curiosa, mas como eu disse, tá? Coisas que têm outras crenças envolvidas, sei lá, você pode ser a exceção de voar, tá? Se for seu entusiasmo, depois conta aí se deu certo. Mas aqui eu vou falar de coisas que estão na nossa camada de mundo. Pra que eu vou querer voar, sendo que o que me faz voar é ter tempo livre pra eu fazer o que eu quiser? Pra quê? Quem se importa em colocar uma capa e soltar raio lasers pelos olhos, sendo que o que me faz eu me sentir poderosa é eu fazer o que eu quiser da minha vida, entende? Eu deixo essa reflexão pra vocês. Olá, Sassauan, Sassarruan, Sassá que sempre é vitoriosa. A Sá já contou uma coisa maravilhosa, a gente criou já um projeto maravilhoso para a gente conversar em um ambiente mais privado sobre metafísica, sabe? Para que a gente utilize esses conceitos de fato para transformar a nossa vida, entende? Que não seja, como eu disse para vocês, algo conhecimento, gente, que não é utilizado para transformar a sua própria vida, tá? Você não precisa se preocupar em mudar o mundo, esqueça. Você mudando o seu mundo interno, você já vai mudar o mundo. Faça aquilo que for excelente para você e aí o mundo vai ser mudado por isso. Compreende? Mas conhecimento que não é utilizado para isso, ele é só uma distração. Ele é só um peso informacional que vai ficar conflitando com as suas outras programações, não vai servir para absolutamente nada. Olha, a Joilza também gosta de algumas ferramentas, mantra de Cleópatra. é, A Josi me perguntou: você busca reprogramação no Spotify ou no vermelhinho? No vermelhinho, gente, eu gosto muito das reprogramações do vermelhinho, mas com esse discernimento, tá, Josi? De que veio uma ação alinhada. Por exemplo,
Minha mente é próspera. Eu já estou convicta disso, gente. Não é uma invenção, tá? Não é algo que eu tô acreditando. Eu já sei, eu já estou numa realidade que é próspera pra mim, porque eu já defini o que é prosperidade pra mim, tá?